Pilastra da Verdade. Opa! Chegando com mais um vídeo. E hoje, se você quer rir um bocadinho, um pouquinho, prepara aí, por favor, as pipocas. Senta aí na sua poltrona, ou seu sofá, onde quer que você esteja. Me escute, porque hoje você vai rir um pouquinho com Antônio Galvão de uma história que me veio, ou que a mim veio, que a mim foi enviada por um senhor chamado Zé Newton, que é da cidade de Maceió, capital de Alagoas. Maceió, capital de Alagoas, que tem um pouco mais de 1.300.000 pessoas. Mais ou menos isso. 1.300.000. Os que habitam naquela cidade é mais ou menos o que chegou para mim. Naquela capital. E veio uma história para mim, que eu não vou nem usar muita madeira de dar em doido aqui, porque para não desconcentrar, porque a gente vai rir que o pau vai quebrar na casa de Noca e o bambu vai gemer com essa história. E o cachorro tá ali, acho que até ele vai rir também, tá ali quietinho no canto dele. E vocês viram no tema, vocês viram aí na thumbnail da capa do vídeo, que tá escrito assim, presta atenção. A thumbnail está escrito assim: engasgada com a carne de Jesus. Peraí. Engasgada com a carne de Jesus. Isso aconteceu com a irmã Zefinha, de uma igreja ali em Maceió. E que depois deste acontecimento foi briga pra mais de metro. Briga pra mais de metro. Justamente na hora da suposta Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. Quero mandar um abraço especial ao Nicolas, que gosta de assistir meus vídeos, coloca pipoca, que é filho do meu amigo Eurico. Um abraço, Eurico. Olha a história que veio pra mim. Ó, história com H, viu? Porque foi história verídica que veio pra mim. Aí eu faço a comédia, que é pra gente rir mesmo, é pra dar risada mesmo. E aí, bem na hora que o pastel de rodoviária, o pastor, ele leu esse texto que está em 1 Coríntios 11, 23, 24. Na hora da distribuição da ceia do Senhor. Estou vendendo pelo preço que eu comprei. Vou contar a história do jeito que me contaram. E ele leu esse texto. Pois recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando o pastor leu esse texto, que eu também já usei muito quando era pastel de rodoviária lá na igreja, quando eu dava a Santa Ceia do Senhor, que eu vou falar uma coisa forte sobre essa Santa Ceia aí também. Aí tudo aconteceu. A irmã Zefinha, que foi participar da Ceia do Senhor, ali na igreja do Reteté de Jeová, ali na igreja do Bucho Ralado, e ralabucho é no meio do povo católico, né? Ralabucho, ó. Ralabucho é no meio do povo católico. O povo católico lá na festa de São João, na festa de São Pedro, e a puta que pariu.
E a puta que pariu, e aí? Vai ralar bucho, mas essas igrejinhas do Reteté de Jeová, das ondinhas, do limpa parabrisa, ó, é bucho ralado, é bucho ralado. E a irmã Zefinha foi participar da Santa Ceia. Assim, quem contou essa história para mim foi o meu amigo Zé Newton. Zé Newton, um abraço, senhor Zé Newton, que mandou uns áudios para mim no WhatsApp, que eu não vou expor ele aqui, pediu para não expor, e que disse que essa história aconteceu em Maceió, capital da Alagoa, de Alagoas. Tá. E aí, todo mundo na igreja, para participar da ceia do Senhor. Concentrados. Aquelas irmãzinhas que ficam lá na porta com vestes caracterizadas ali, intercedendo o que eu não sei. E chegou ao meu conhecimento que são as irmãs mais fofoqueiras da igreja. Olha que essas irmãs veem coisa, olha que veem coisa. Elas ficam assim, uma na porta de lá, outra na porta de cá. Intercessora. Intercedendo pelos irmãos, que já é uma contradição dentro da igreja, viu? Dessa igreja aí, viu? Uma grande contradição, porque a igreja evangélica acredita que só existe um único intercessor entre os céus e a terra. O único intercessor pelo povo aqui. Somente Genésio ou Jesus. Tanto que eles criticam a igreja católica por conta de acreditar em intercessores, assim como Maria, José, João, Felipe, Bartolomeu, tudo no céu intercedendo. Tudo intercedendo pelo povo. O cachorro começou. Eu falei que o cachorro ia rir também, agora eu acho que ele tá chorando. Cachorro, desgraçado. E eu não contei nem a história ainda. E a irmã Zefinha tá lá na igreja, todo mundo na igreja. Pastor leu o texto que eu passei para vocês. E aí começou o ato de Santa Ceia. Eu falei que o tema desse vídeo é engasgada com a carne de Jesus. E o pastor começou aquele sermão. É só perda de tempo, enchendo linguiça. Meus irmãos, é o seguinte, 14 não paga 20. Olha só, tá escrito na palavra do Senhor que você tem que participar da ceia, porque aí você vai estar usufruindo do corpo e do sangue de Cristo. Para quê? Para que lembre até a morte que ele morreu. É memória. Por memória de mim está escrito que essa suposta Santa Ceia dentro de igreja é um simbolismo de viver só lembrando, porque senão entra em estado de esquecimento de que um dia, se Jesus morreu, foi crucificado pelos pecados da humanidade, que é tudo uma contradição romana. Isso é tudo Roma que criou. Deixando claro, isso aí nunca aconteceu, gente. A verdade é essa. É tudo uma ficção. É ficção. Tanto que o artista que fez a gravura da suposta Santa Ceia, ali foi tudo coisa baseada em história de livro mental, e ele criou os personagens ali, que isso nunca existiu. Deixando claro, isso é tudo romanizado. Israel lá, o judeu do Acabalá, o judeu do Talmud, o judeu do Torá, não acredita nisso. Nesta Santa Ceia, isso nunca aconteceu. Inclusive tem uma história legal aí sobre um quadro que eu tô querendo pintar dessa Santa Ceia, que eu vou falar pra vocês aqui, eu já até falei em outros, é pra gente rir mesmo. Eu vou pintar um quadro, se você não sabe, já tá certo, que eu vou pintar um quadro da Santa Ceia com 16 pessoas. Porque o quadro da Santa Ceia pintado pelo Leonardo da Vinci, eu até já fiz uma pintura da suposta Santa Ceia inclinado à mesa no tempo que eu estava na igreja, mas foi do meu jeito. Mas agora eu vou pintar realmente, porque tem que fazer assim. Olha só, o quadro que eu vou pintar da Santa Ceia, tô até querendo comprar umas tintas para pintar. Vai ser assim, vai ser
vai ter 16 pessoas no cenário. Porque no quadro de Leonardo da Vinci tem lá Jesus e os 12 discípulos, ou seja, 13 pessoas. O que eu vou fazer vai ter 16. Por quê? Porque eu vou colocar um irmão que tem aqui, que ele conversa muito comigo, que ele disse que Jesus levou ele no cenário da ceia e que ele participou da ceia. Não, ele falou para mim. Ele falou, olha, você não acredita, mas é verdade. Eu estava lá, na hora da Santa Ceia, e eu vi o momento que Judas traiu Jesus. Eu estava no meio. Eu falei, espera aí, mas Leonardo da Vinci, que é um pintor, foi um pintor famoso que desenhou lá a Santa Ceia, colocou só 13. E por que você não estava? Eu falei, aquele camarada inventou. Se ele tivesse pintado, baseado na visão de Deus, aquele quadro, ele colocaria eu lá, porque eu estava na hora. Jesus me levou na hora. Viajei no tempo, Jesus me levou e eu vi a hora que Judas traiu. Jesus, eu estava lá. Falei, pronto, tive uma ideia. Eu vou colocar o senhor, na pintura que eu vou fazer, eu vou colocar o senhor lá. Vou colocar ali, de olho em Judas. Vou botar o senhor. Eu vou fazer a foto dele ali. Mas eu não falei que ia colocar 16 pessoas, porque eu não vou colocar somente Judas, ou seja, o senhor. Tem um apóstolo aqui também, um amigo meu, faz parte da família, apóstolo, eu considero muito ele, gente boa. Que eu também, por consideração, também eu vou colocar ele. Diz que é apóstolo, eu vou colocar ele também na foto lá da Santa Ceia. E também me veio a memória de eu colocar o Valdemiro Santiago. Vou colocar o Valdemiro Santiago, que ele gosta de orar em cima da cabeça do povo, assim com a mão na cabeça do povo. Então ele vai colocar a mão na cabeça de Pedro e a mão na cabeça de Judas. Ele vai ficar ali, naquele momento ali, pra não deixar acontecer o que aconteceu. Não, mas ele não pode mudar a história, né? Mas pelo menos ele vai ficar intercedendo ali. Então vai ter os 12 apóstolos, o apóstolo aqui que disse que viajou no tempo e foi lá, Santiago que vai ficar intercedendo pelos apóstolos ali, e o apóstolo da família por consideração. Então vai ter um quadro com 16 pessoas, né? Não fica aí. Voltando à história. E aí, moço? A irmã Zefinha tá lá. A irmã Zefinha preparando para a ceia. E de repente, segundo que chegou para mim, segundo que o meu amigo Zé Nilton falou para mim, eles julgam esta irmã, a irmã Zefinha, já julgam. E não só, porque dentro de igreja é só essa questão de juízo. O juízo dentro da igreja é o tempo todo, é um julgando o outro lá dentro. E eles pisam naquela suposta palavra que, segundo eles, aconteceu a mentira, palavra romana, que está escrito assim, está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. É mentira, porque eles julgam toda hora. Eles julgam eu, você e a puta que pariu. Eles vão julgando todo mundo. Né? Não fica nessa. E eles já julgavam a irmã Zefinha como uma irmãzinha que não anda bem, que não anda fazendo a obra de Deus como deveria ser, que tem uns pecadinhos ocultos e o pau vai quebrando, e na hora da Santa Ceia não pode tomar Santa Ceia, porque eu aprendi isso também na igreja. Se tiver irregular com Deus, não pode tomar porque está contribuindo para sua própria condenação. Preste atenção, gente, preste atenção, porque você vai dar muita risada, mas é sério o que acontece na mente do nosso povo. E essa história de Santa Ceia é uma coisa absurda, gente. Um simbolismo de um sacrifício que foi dado, feito de morte. E a pessoa comeu um pedaço de pão, como se fosse a carne de um ser humano que foi torturado. E bebeu um vinho como se fosse o sangue, bebendo o sangue de alguém que foi torturado. Olha que coisa absurda que a religião inventou e enfiou na garganta do povo. Mas tem que fazer isso. Porque é para ter lembrança. É como se fosse uma injeção de lembrança e de memória na mente do religioso, para ele não se esquecer que um dia esse Jesus morreu. Então sempre ele vai ter que participar do corpo e do sangue de Jesus. Que merda. A irmã Zefinha tá lá. E eu já vi acontecer, tem igreja que faz o seguinte, compra uns pães na padaria, qualquer pão, na padaria, os pães da ceia. Geralmente não são aqueles pães que nós chamamos aqui na Bahia de pães de sal. Pão de sal. O pão salgadinho, aquele pão tradicional, pão português.
Lá em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu sofri um pouco, porque na época lá em São Paulo, eu só comia aquele pão, porque eu não achava o outro. Era difícil, porque aqui na Bahia tem um pão doce, molinho, tem um pão de milho, tem um pão de leite, tem pão de banha e tem o de sal. Só que lá em São Paulo, na época que eu fui, só tinha o pão de sal. E o pão de sal de São Paulo, não sei se hoje é assim, quem mora em São Paulo vai me dizer se ainda é assim. Se deixar pro outro dia, mano, pode bater na cabeça de um boi que mata. É bater, matar, porque o bicho fica mais duro. Mais duro, meu amigo, do que pedra. Né? Não fica aí. O pão de São Paulo, não sei se melhorou. No primeiro dia, não. Aí você começa a comer o pão, meu amigo. Ele é tão sequinho ali que ele solta aqueles pedaçozinhos ali. O local fica cheio de pedacinhos de pão. Mas é saboroso. Coloca manteiga. É muito saboroso. Mas se deixar pro outro dia, 2 ou 3 dias, meu amigo, pode bater na cabeça de um boi. Quer bater, matar. Quer bater, matar, né? Não fica aí. Aí o pastor comprou um tal de um pão. Ninguém sabe como ele achou esse pão, segundo o que Zé Nilton falou pra mim. E ele cortou, tirou uns pedacinhos para as pessoas participarem da ceia. E ele, capaz que ele tava meio juriado. Ele não colocou os pedacinhos bem pequenininhos. Ele colocou pedaços grandes. E existia uma regra na igreja, o seguinte: não pode tomar ceia assim. Por exemplo, o pão você não pode mastigar. De jeito nenhum. Porque senão você vai estar mastigando a carne de Jesus. Não pode. Basta o que Jesus já sentiu na pele. Basta o que já foi torturado. Olha só. Você tem que pegar o pedacinho de pão, colocar na boca, se concentrar e engolir seco. Para depois tomar o vinho, um pequeno cálice de vinho, que tem muitos que usam vinho com álcool, né? Não fica aí, coloca e bebe, tá? Cara, e ele pegou um pratinho, né? Uma bandejazinha, os pedaços de pão e saiu dando. Assim de um para outro, depois de ter lido, para ler o texto que eu mostrei aqui. Aí pegou, disse, coloca para cima. Agora vamos orar. E quando eu fazer a oração, os irmãos vão participar da ceia do Senhor. Eu conheço isso de cor, cara. Eu já fiz isso, já celebrei ceia como pastor lá. Eu já fiz isso. Cara, a religião é uma coisa séria. Nada contra a fé de ninguém, não. Que acredita aquela coisa toda, não. Eu tô criticando o que aconteceu na história. Mandaram pra mim a história. Se manda pra mim, eu conto. E conto com graça. Não conto, não. Fica aí. Eu sou comediante. Não. Resumindo, e quando um pega um pedaço de pão, tu pega um pedaço de pão, pastorou. Aí agora tá na hora, se concentrou. E a irmã Josefinha botou na boca o pedaço de pão. E ela deu azar que ela pegou o pedaço maior. Ou foi a gula, eu vou pegar logo o pedaço maior, já vou fazer logo aqui, é o meu almoço. E a história que chegou pra mim foi que ela botou na boca, cara. Aí quando ela botou na boca, o pastor disse, tem que engolir sem mastigar. E ela engoliu o pedaço de pão. Esses pães que são feitos, que tem uns que são bem torradinhos e outros ficam quase crus, e a massa fica tipo uma borracha. E chegou o meu conhecimento que essa irmã engasgou esse pedaço de pão. Misericórdia, o que é que tá acontecendo com a irmã? O que é que tá acontecendo com a irmã? E o pastor encostou e os irmãos encostaram. Tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. E a irmã ficou roxa e a minha irmã ficou vermelha. E bateram nas costas da irmã e o pau quebrou. E de tanto bater nas costas da coitada da véia, um pedaço de pão caiu lá no chão. Um pedaço de pão, ele engasgou. E aí, minha irmã, tá tudo bem? Irmã, tá, mais ou menos. O senhor botou um pedaço muito grande do pão. Minha irmã falou pra não mastigar, porque a gente não pode mastigar. E quase que eu morro agora, sufocado. Peixe engasgado. Eu lembrei da história do peixe engasgado, cara. Teve um cidadão que foi pregar lá na minha região. Até hoje eu nunca esqueço. E ele foi contar a história do peixe, que diz que Jesus pediu para Pedro ir lá pescar um peixe para tirar uma moeda de dentro do peixe. Essa história fictícia, não tem nada a ver. E a moeda serviria para pagar o imposto.
E o cidadão passou o tempo todo no culto dizendo: "Ê, peixe engasgado!" Ele falava uma palavra, falava uma frase e dizia: "Ê, peixe engasgado!" Resumindo, quando a irmã, moço, estava passando uma situação difícil depois de ter engasgada, ao invés das pessoas ajudar ela: "Ô irmã, isso acontece, é uma coisa que acontece realmente", e o pastor pedir perdão para ela: "Desculpa, irmã, que eu coloquei um pedaço de pão muito grande e aí não desceu na sua garganta e a senhora engasgou." Isso antes de tomar o vinho, que nem o vinho ela tomou, moço. E se começou uma conversação na igreja. E que a irmã estava em pecado. E que na hora que ela foi engolir o pão, ela não engoliu, porque o próprio Jesus segurou na garganta dela e não deixou o pão descer. E que bem que eles estavam desconfiando daquela irmã. E a irmã ficou mais triste ainda por tudo aquilo que estava ouvindo. E foi pior do que o engasgamento. Pior do que o engasgamento da irmã foi a conversação e a fofocaria, cara, que é o que tem dentro da igreja. E o segundo, meu amigo Zé Nilton, chegou ao conhecimento da família da irmã, que alguns de crentes de outras vertentes, né? Porque assim, as famílias do Brasil todas foram afetadas com religião, mas é difícil uma família toda em uma religião só, uma em tal igreja, outra em tal igreja. E a família já dizia para essa irmã, né? Mãe, os filhos, né? Mãe, não fica nessa igreja que só tem gente fofoqueira. Mãe, esse povo não presta. Mãe, não presta mesmo na sua maioria. E aí, meu irmão, segundo a história, diz que a filha desta irmã Josefa, foi tirar satisfação na igreja sobre a conversação de falar que a irmã engasgou com um pedaço de pão da ceia, engasgou com a carne de Jesus, e que foi algo que aconteceu porque o pastor colocou um pedaço de pão muito grande, que poderia ter sido de propósito também, e aquela coisa que a irmã engasgar, e pediu para não mastigar. E aí, meu irmão, disse que foi um bafafá desgastado na porta dessa igreja. E aí foi logo para a irmã do círculo de oração da mentira. E depois ela foi procurar também o irmão lá da puta que pariu da oração lá de campanha. E foi naquela hora, não tem mais crente, e o pau quebrou na casa de Noca. Não se enroscaram em briga porque disse que não deixaram. Mas segundo o que chegou para mim, essa igreja virou algo de chacota na região ali de Maceió. E as pessoas dizendo: não vamos para aquela igreja não, tu é doido, é doido. E começou a conversação. Tudo aconteceu por conta de um pedaço de pão que estava acima do normal para aquele ato. Já pensou você engolir um pedaço de pão, aquele pedaço de pão bem grande, sem mastigar? E a irmã tentou, realmente não conseguiu. Diz que essa irmã saiu da igreja, que está descendo a ripa na igreja, a irmã engasgada, e que a igreja não presta, que aquele povo não presta, e que o pastor fez de propósito. E tá uma confusão, tá mais de metro naquela região. E aí, o pau quebrou na casa de Noca, e o meu amigo Zé Nilton, que faz parte de alguém que congrega nesta igreja, que contou essa história para o Zé Nilton, e Zé Nilton disse: é uma boa história pro Antônio Galvão fazer a gente rir lá no canal. Então, gente, tem cuidado, que religião é isso, viu? Religião é isso. Primeiro, finalizando aqui, não sei se você riu da história da irmã engasgada com a carne de Jesus. Gente, essas coisas não tem sentido, não tem nenhuma noção. Essas coisas são coisas criadas, inventadas. Qual é o sentido da vida que tem você ter que comer um pedaço de pão, qualquer coisa, para simbolizar o corpo de um Deus que morreu por você? Por que isso? Que coisa absurda é essa? E você ter que beber um vinho para simbolizar o sangue, como se você estivesse bebendo o sangue de alguém que morreu por você. Por que isso? Se você parar para pensar, você vai entender que você foi enganado. Gente, o ser humano foi enganado com isso. Qual seria o sentido de um Deus fazer tudo isso acontecer para perdoar pecado de coisa que ele já sabia antes de existir qualquer coisa neste universo, nesta dimensão? Aí ele envia um filho que morre torturado, segundo história,
Segundo a história que está escrito. Aí agora, para as pessoas lembrarem daquele sacrifício o tempo todo, tem que usar um ato de fé, de comer um pedaço de uma matéria, como se estivesse comendo a carne de Jesus, e tomar um líquido como se fosse o sangue de Jesus. E vocês acham isso normal e natural? Que o simbolismo não poderia ser uma coisa mais simples? Na Igreja Católica é a hóstia, né? É a hóstia. Não, tem até umas piadas legais sobre esse negócio de bêbado em fila para tomar hóstia, que é coisa que é para você rir também. Não, me contaram uma história que é engraçada demais, é uma piada engraçada demais. O bêbado entrou na fila, né? O padre tá lá na missa, que é a hóstia, né? Você sabe que a hóstia consagrada, que é um pedacinho, não sei de que, acho que é feito de trigo, mas que daí não engasga não, viu? Que é tão pequenininha que quando coloca na boca derrete. Já participei muito disso aí. É chamada de comungar. É uma comunhão que você vai ter. Nada contra quem tem sua fé, quem faz isso aí não, é só a piada mesmo. E o bêbado entrou na fila, isso é uma piada. Entrou na fila, eu vou ver que gosto tem isso, eu vou ver o que é isso mesmo. E entrou na fila e o padre dá outro, coloca assim, pega e coloca na boca, porque hoje é assim, hoje eles pegam na mão do padre e colocam na boca, mas antigamente, no meu tempo, o padre mesmo pegava e colocava na boca. E quando o padre viu que era o bêbado que estava na fila, falou, não vou dar hóstia a esse cabra não, que esse cabra tá bêbado, aí eu vou estar blasfemando, não vou dar não. Aí pulou ele para dar pro outro de lá. O bêbado falou assim, não, meu padre, e meu tiragosto, o senhor não vai me dar não, é? E o senhor parece que não viu. São as histórias, né? Do padre, da hóstia consagrada. Entendeu? Gente, não sei se vocês riram. Então esse tipo de coisa, pra quem já é racional, não faz sentido, cara. Não tem sentido, a vida é isso aqui, cara. Você não precisa comer. As igrejas tratam assim, principalmente igrejas evangélicas. Se você não participar da ceia, se você não participar do corpo e do sangue de Cristo, você não está em comunhão com Cristo. Agora tem uma coisa, se você também participar e tiver, segundo a igreja, com algum tipo de pecado, você está fazendo aquilo para sua própria condenação. Olha que merda, cara. Aí você tem que participar todo mês da ceia. E tem igreja aí que usa isso como meta de dízimo, se você não sabe. É para ganhar dinheiro. Diz, olha, você só pode participar da ceia do Senhor para estar preparado para ser salvo do corpo e do sangue se for um dizimista fiel. Se não for um dizimista fiel, um ofertante da igreja, nem adianta vir para a ceia. E outra coisa, tá em pecado, nem adianta estar em culto. Porque está em pecado e vai para o inferno. É assim, eles usam, na sua maioria, com algumas exceções, eles usam a regra da ceia como regra de salvação. Isso aí é apenas um simbolismo muito, mas muito cruel, cara. Você ter que comer um pedaço de pão como se você estivesse comendo a carne de outro ser humano. Você já parou para pensar isso? E tomar um líquido, um vinho, ou um suco de uva como se estivesse bebendo o sangue de um ser humano que foi partido, torturado, sacrificado. Ah, mas era Jesus, ele não disse que ele era 100% humano também, cara, é um ser humano. Você tem que fazer isso sempre para lembrar que um dia ele fez isso por você, que merda, cara. Não, esse tipo de Deus eu não quero para minha vida nunca mais. Inclusive, eu tô até com uma frase aqui que eu vou colocar numa camiseta. O camarada falou que faz pra mim a camiseta. Eu vou colocar aqui, ó. Eu sou ateu. Eu vou colocar aqui, ó. Eu sou ateu até que alguém me apresente o seu Deus. Vou colocar aqui pra ver se alguém vai querer me apresentar. Aí, por livro. Ah, mas a Bíblia, eu não quero saber de livro. Eu não quero saber que você venha me apresentar seu Deus com conversa, não. Com seu livro, não. Me apresente. Ah, mas ele não pode. Você não pode ver a face de Deus. Coloca um capu. Coloca alguma coisa aí. Mas me apresente esse Deus que eu quero fazer umas perguntinhas para ele, para ver se realmente eu vou entender o que é que acontece nesta humanidade e neste universo, cara, de negativo, por quê? Então eu vou colocar aqui, eu sou ateu até que alguém me apresente o seu Deus. E o resto é conversa fiada para boi dormir, né? Não fica aí, fui mais volta com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.
Pilastra da Verdade.